projeto que nasceu em 2023 e deve ser modelo para todo o país. Está mais perto de virar realidade aqui em Timbó, no tratamento dos resíduos orgânicos. A boa notícia vem do consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Por isso que eu recebo aqui no MistoCast o Fernando Tomazelli, diretor executivo da Cinvi, que vai conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre esse projeto. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bem, doutora Patrícia. Obrigado aí pelo espaço. Olha, eu fiquei encantada assim com o projeto, confesso, viu? Então, vamos explicar para as pessoas, primeiro, a notícia mais quente, né? A mais importante, que é a aprovação desse projeto pela Caixa Econômica Federal, porque foi um ano de estudo, não foi isso, Fernando? Foi, verdade. Bom, só contextualizando um pouquinho, esse é um trabalho de muitos anos, uma construção que parte de uma decisão de 14 municípios em ressignificar a questão dos resíduos sólidos. E a partir dessa ressignificação, nós criamos uma modelagem toda, junto aos secretários, gestores, prefeitos, enfim, a partir do consórcio, que se chamou Vale Reciclar. O Vale Reciclar é um programa que foi implantado que pensa em todo o circuito dos resíduos, desde a modelagem do que se separa, como se acondiciona, aí vem o saquinho amarelo, que todas as casas recebem, e depois os transportes, etc. A fato é que esse resíduo vai chegar no Parque Girassol, e no parque foi criada uma central de tratamento de tudo isso, que são as chamadas centrais de valorização de resíduos. Uma delas já está pronta há 5 anos, que trata dos materiais oriundos da coleta seletiva, e a segunda delas é para tratar o lixo comum. E aí nós precisávamos de uma monta de recursos bem significativos, porque o projeto é inovador, porque o projeto é único, para falar a verdade, e que ele visa o aproveitamento de 100% do resíduo, o que é uma meta muito alta, uma meta acima, inclusive, de países europeus. A gente já teve a oportunidade de conhecer muitos projetos, Alemanha, Suécia, enfim. E claro que não existe o melhor ou o pior, existe o mais adequado. E para nós, a realidade que de um país continental, que tem distâncias grandes, que tem custos de coleta que para percorrer percursos bem significativos, a gente tem dificuldade em implantar vários tipos de coleta. Se nós pegarmos em Milão, são 5 coletas diferentes, mas uma só para vidros, uma só para plásticos, uma só para metais, uma só para orgânico, uma só para papéis. Ok, imagina nós colocar 5 roteiros em Rio dos Cedros. Meu Deus, ia ser uma confusão. Que Milão é uma cidade pequena, Sim, adensada e sim. vertical, então é um desenho diferente. E o custo do resíduo é 5 vezes maior, mas financeiramente eles pagam, né? Tem condição de pagar. A gente aqui, já o fato de colocar mais uma coleta seletiva além do roteiro da convencional, que minimamente são 2 vezes que passam a convencional na casa das pessoas, às vezes mais, você já tem um custo significativo. Mas isso foi feito, só 3 municípios tinham, 5, 6 anos atrás, hoje faz 5, 6 anos que os 14 têm do mesmo jeito. Mas a verdade é que precisa, de nada adiantaria as pessoas separarem se a gente não tiver um processo eficiente de aproveitamento. E essa é a nossa preocupação desde o início. Então, do que vem da coleta seletiva, saquinho amarelo, ok, já há 5 anos funcionando, e vamos ter uma modelagem nova agora, e da coleta convencional é esse grande desafio. E esse convênio que citasse agora, ele faz parte de uma composição de recursos apoiada pelo Ministério das Cidades, em Brasília, do qual nós tivemos um deputado que foi, o deputado Chiodini, que foi o grande articulador, meio de campo, para que essa possibilidade de recurso acontecesse, aprovado em 23, e queira ou não queira, esse 1 ano de maturação do projeto, e quero falar aqui um agradecimento especial a toda a equipe da Caixa, porque foi um desafio diferente. Caixa Econômica, eu já fui prefeito 2 vezes, a gente sempre encaminhava projetos que estavam ligados à pavimentação, à praça, calçada, ponte, que é meio habitual. Daqui a pouco chega na mesa da Caixa Econômica de Blumenau, de forma inédita, um recurso para biodigestor, para como é que chama? Produtos termoplásticos, para processamentos de energia, para não sei o quê. Realmente, o pessoal falou, peraí, a gente vai ter que estudar primeiro. Não é bem assim, para entender, isso. Tá. E aí, o que a Caixa Blumenau fez? Delegou uma equipe de 5 profissionais distintos para se aproximar e meio que ter como prioridade durante esse período todo esse projeto. E não fizeram só a parte de análise, fizeram a parte, inclusive, de ajudar a construir algumas lacunas que tinham dentro desse sistema. Claro que quando você vai adequar dentro das tabelas SINAP e todo o restante, há uma adequação de projetos nessa direção. Então, foi um ano de muito trabalho, não com morosidade, de necessidade de melhoramentos e tal. E, assim, com muita alegria, na última sexta-feira, tivemos o aval, finalizou. Agora há pouco, inclusive, abriram o sistema para começar a colocar
item por item, são mais de 1.400 itens para serem registrados dentro do sistema, vai demorar mais ou menos uma semana e de 3 pessoas trabalhando só nisso, e ato seguinte para nos autorizar a licitar. Então, metade do recurso já está alocado, já está empenhado, e a outra metade tem o compromisso de estar sendo empenhado no segundo semestre, o que é bem otimista para garantir que a obra, de fato, aconteça aí na frente. Então, olha só para falar mais um pouquinho do que o Fernando está colocando, porque ele fala muito rápido e é difícil a gente conseguir fazer um corte, né, Fernando? Fácil. Mas é o seguinte, então, a coleta e o tratamento hoje do lixo reciclável já funciona muito bem aqui na região. São 14 municípios que fazem parte, né, da CINV. Então, esse novo projeto, esse projeto grandioso, a gente está falando de um projeto de 27 milhões de reais, ele vai tratar, ele vai dar um novo destino ao lixo orgânico. Hoje, esse lixo orgânico ele vai todo para o aterro. Isso. Tá. A partir Eu agora... até acrescentaria, a gente fala do lixo convencional que envolve a fração orgânica e os rejeitos, que aí imagina o lixo de banheiro, todo o restante que você tem lá que acondiciona. Certo. Tirado o que vai para o saquinho amarelo é o restante, resumindo, é isso. Certo, porque quando a gente fala orgânico é mais resto de comida, Isso, né? Então os isso. rejeitos Mas também, acabam o vindo lixo junto, do banheiro, Tudo. tá, aí vai tudo junto. Então agora vai ser feita lá na central, então a gente tem a central de valorização de resíduos, o galpão 1, que é esse galpão que já funciona cuidando da reciclagem, depois a gente até vai falar que vai ter um melhoramento ali. E vai ter, então, esse galpão 2. E aí, como é que vai funcionar? Esse nosso lixo orgânico e esses rejeitos, eles vão virar, então, o quê? Qual é esse projeto? Tudo tem que ter um objetivo, né? Nada se investiria uma monta de recursos nessa direção se não tivesse um objetivo. Claro, o primeiro deles é também a gente não se permitir simplesmente colocar no aterro, por mais que ambientalmente seja uma solução também aceita, né, ambientalmente, e já existe desde o ano de 2003 implantado junto ao Parque Girassol, e eram de 9 municípios, enfim. Mas é incômodo você imaginar tantos materiais quando você vive o dia a dia que ainda podiam ser aproveitados e que vão lá e que daqui a pouco a discussão é qual a vida útil, quanto ainda cabe, daqui a pouco tem que pegar outro terreno, licenciar mais não sei o quê, e o que se faz com aquilo que está lá, que por mais que não colocasse mais uma pá de lixo lá, tem 25, 30 anos de acompanhamento até você ter uma acomodação de todo esse material de contaminantes. Então o custo também é alto. Mas se nós criássemos um mecanismo de poder pegar esse resíduo, conseguir destrinchar ele, separar o que é orgânico, do que é rejeito, do que é plástico, do que é têxtil, que está lá no meio, etc. E, a partir disso aqui, transformar em alguma coisa. Essa foi a nossa obsessão. Certo. E a nossa meta é tudo, né? É o resíduo todo, sem exceção. Então, o que se fez? Se criou esses mecanismos de uma forma inicialmente empírica, buscando alternativas que já vinham no mercado, mas tentando cruzar essas informações. Vou dar um exemplo. A biodigestão, no Brasil, tem quase 2.000 plantas de biodigestão, mas todos se aplicam. O Paraná, por exemplo, tem na região que é muito agrícola, que trabalha com as fezes suínas, com as fezes bovinas, etc., e acabam transformando, porque ela é homogênea, além de resolver uma questão do que não tinha o que fazer, ainda gerando um biodigestor de energia. No nosso caso, nós precisávamos, para poder essa tecnologia funcionar, tirar de dentro do resíduo só a fração orgânica e limpa, sem um contaminante de plástico e isopor. E isso nós conseguimos desenvolver. E aí, por outro lado, para a questão sintética, que são os equipamentos que transformam em produtos termoplásticos, já existe no mercado há 30 anos. Só que o que acontece? Então, imagine você que tem na sua casa a sua cortina lá que seja, sei lá, de plástico ou de tecido. Quando ela está sendo fabricada, sobrou as aparas, eles trituram de novo e injetam de novo. Só que quando você tem vários tipos de plástico juntos e outros materiais, onde é que dava para formar uma fórmula que juntasse todos esses diversos tipos de plásticos e daqui a pouco agregar junto um pedaço de caco de vidro que passar ou um pedaço têxtil? Aí nós conseguimos chegar a essa formulação de você ter pelo menos 55%, 60% de plásticos, o restante, não importa o que for, ele vai ser triturado junto, ele encapsula, porque num processo de fricção e aquecimento do plástico, ele se derrete e ele forma uma massa. Essa massa vai ser transformada em peças. Então, você tem um segundo produto acontecendo. Da fração orgânica que nós falamos antes, ela vai para o bio. Dentro de um fluxo aí continuado, vai gerar o gás, 21 dias, né? Vai gerar o gás, e esse gás, por sua vez, ele pode, com os motores, lá com os geradores, transformar em energia. Então, nós já temos um ativo energia, temos um ativo produtos termoplásticos. E, por sua vez, esse lodo que passa pelo bio, ele vai sair e vai para uma outra unidade,
que misturado com poda de árvore, casca de arroz, produto de trituração de resíduos da construção civil, a parte de madeira e outros, faz a cama, mistura com esse lodo, faz a mistura certa para ter compostagem. Agora, para que todos esses equipamentos? De nada adiantaria fazer produto termoplástico, energia e tal, se não tivesse uma viabilidade de consumo. E óbvio que, inicialmente, as prefeituras são um grande mercado consumidor. Energia, todos nós, e a prefeitura consome. Sim. A compostagem, as prefeituras precisam nas praças, jardinagem, tudo que existe. Né? Então, quer dizer, tudo retorna para o município. Tudo. Você está pegando esse lixo, tratando, transformando em energia, transformando em peça e voltando para beneficiar o município. É isso aí. E some-se a fração plástica e texto triturada, misturada em peças que você transforma em paver, meio-fio, placa de trânsito, materiais, substitui aquilo que a prefeitura já comprava em concreto, em metal, em madeira plástica, que vai fazer banco de praça, decks e o que for. Ele só vai substituir por uma coisa que era um passivo para tratar no aterro, agora, além de não ter que pagar no aterro, transformando e revertendo em um ativo que vai derrubar menos árvores, que vai usar menos materiais originários. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha extraordinário. Isso é uma realidade pensada, com muitos atores qualificados, com muitos profissionais que ajudaram nessa construção. É pioneiro no país, eu diria até, o formato ele é pioneiro até no mundo, né, que aproveite 100% de toda essa integralidade. E você tem um olhar ambiental absolutamente de recuperação de tudo isso, né? De trazer de volta para a cadeia de processamentos e evitar de ter produtos naturais sendo utilizados, que nós sabemos que não existe, para o mundo já está muito claro que se não houver esse processo, não tem mais só com produtos naturais sustentar quase 9 bilhões de pessoas, né? E seu consumo crescente. Então, esse é o olhar. E essa fase está se materializando. Nós tivemos a primeira etapa da implantada, e lembra que não é só equipamento, é um programa todo que depende da pessoa que separa em casa, já vinha adequado e tal, acondicionar, colocar no dia certo, mas enfim. E aí lá dentro do parque, a etapa 1, a etapa 2, ela foi 2 momentos. O primeiro, a construção desse galpão, que vai receber esse lixo comum, que vai segmentar, triturar, separar, gerar o lodo. Esse está quase pronto. Esse foi uma parceria com o governo do estado há 3 anos atrás. Já licitamos, já construímos. Os equipamentos estão na fase de montagem. Ponto. As outras etapas, que agora vai pegar os insumos dali, que vai unificar e fazer lá o biodigestor, a área de compostagem, a área de termoplásticos, fazem parte desse convênio, junto com o Ministério das Cidades, junto com o apoio do deputado Chiodini, enfim, e que agora estamos, há poucos dias, está fazendo o lançamento. Assim, mais do que um equipamento, uma história, coisa, é uma conquista, assim, e claro, é um desafio ainda, né? Porque a operacionalização disso depois, nós estamos falando de operacionalizar por quase 200 toneladas por dia de materiais, então é um desafio grande, né? Obviamente que a gente já não vai começar com 100%, né? Vamos começar a operacionalizar, fazer ajustes, e depois, claro, a gente vai eficientizar processos, desenvolver outros produtos, a partir do momento que eu tenho insumos segmentados de dentro do lixo comum. Essa é a grande virada de chave. Eu até brincava uma vez na última marcha, uns 2 anos atrás, que nem agora, 11 a 13, vai ter a Marcha Brasília da Prefeitada, e aí a CNM sempre organiza palestras, tal. Eu tive uma oportunidade de ser convidado lá a fazer uma apresentação uns 3 anos atrás, e eu dizia aos prefeitos, se acalmem, vocês estão desesperados para onde vão mandar o lixo, que custa caro, tem que pagar não sei o quê. Em até 10 anos, nós vamos fazer leilão do nosso lixo, porque não é lixo, é resíduo. Nós vamos abrir leilão para investidores que vão querer pagar porque vão ver isso como insumo. Só precisava acontecer. Então, está sendo materializado. Teve uma iniciativa em São Bento do Sul, que já está funcionando há 2 anos, em escala menor. E assim está pipocando o Brasil afora outras iniciativas que estão aproveitando a modelagem feita. Mas, obviamente, que a hora que estiver rodando, tiver tudo assim, aí o encantamento... Porque a gente é meio São Tomé, né? Quer ver funcionando, botar o dedinho lá para funcionar. Fernando, eu acho fantástico. Eu já passei, sei lá, por 4, 5 estados brasileiros e o que eu vi e o que eu estava acostumada a fazer reportagem era... O mais moderno era o aterro. O mais moderno era o aterro. Então, assim, já me surpreendeu aqui em Timbó funcionar tão bem, né? A coleta seletiva e tal. E agora, ouvindo você falar de um projeto... E essa virada de chave... O que a gente olha como lixo, passar a olhar como um insumo, um ativo. Não é uma coisa para descartar, é uma coisa para ser aproveitada. É uma virada de chave e num momento importantíssimo que a gente está vivendo, que é o que você falou. Não é, eu ouço muitas pessoas comentarem assim, temos que salvar o planeta. O planeta ele vai sobreviver, a gente não vai.
planeta vai sobreviver. O ser humano não está há tanto tempo quanto o planeta está. Meio ambiente não é mais uma escolha, é uma condição É hoje, uma né? condição. A gente não sobrevive mais nesse planeta se a gente não parar de fazer o que a gente está fazendo com ele. Então, assim, é realmente um projeto apaixonante de pensar tudo isso funcionando e a gente vai fazendo essa virada de chave, né? A gente teve aqui o presidente da SAMAI e ele também deu algumas orientações para as pessoas em relação ao lixo, né? Então, assim, o lixo reciclável, não dá tempo de lavar tudo, mas tira o máximo que você puder para que a gente realmente possa aproveitar tudo. É um cuidado que a gente tem que ter cada vez mais. Bom, então a gente está falando desse grande projeto e aí tem também agora um outro convênio, não é isso? Uma outra ordem de serviço que vai, parece que modernizar ainda mais a que é onde acontece esse tratamento, essa separação ali do material que é reciclável. Então, fala sobre ele. Bom, esse aqui também é, como disse, há 5, 6 anos atrás, o grande objetivo era implantar a coleta seletiva nos municípios, padronizar o processo, e foi adotado e decidido a escolha da embalagem amarela, até para ficar muito claro pedagogicamente na cabeça das pessoas. Aqui que eu coloco o material, e aí todos os nossos secretários, gestores que fazem parte, como é o caso do SAMAI aqui também, tem essa campanha continuamente, orientando como se separa. Por quê? Porque esse material vai ser coletado, vai ser acondicionado, vai passar o caminhão, vai transportar, vai chegar na central de valorização 1. E lá nós temos mais de 80 profissionais que trabalham, a partir de uma parceria com uma cooperativa, que é a APRE, já há 5 anos e quase 6 anos agora. E esse material vai passar pela mão de alguém. E é uma questão de saúde pública, de higiene, de cuidado e de pensar no outro também. E porque quanto mais limpo for, melhor vai ser o aproveitamento depois. Senão não adianta fazer todo esse processo, botar no saquinho amarelo, que não é barato, né? Investe nessa embalagem, chega na mesa e está contaminado, o papel está sujo, está molhado, ele vai passar na esteira e vai para aterro. Então não adianta nada. É uma bobagem. Então esse olhar de separação em casa, esse cuidado, e é tão automático, é tão simples de ser feito, meio que instantâneo, já a garrafinha do leite terminou, puf, uma aguinha, lavou, já vai para saquinho amarelo ou no recipiente que depois você coloca no amarelo e tal. Então, isso aqui é permanentemente. As pessoas precisam entender que a responsabilidade do resíduo é de quem gera, eu na minha casa. O poder público está organizando um processo organizado, ambientalmente adequado, otimizado, inteligente, no caso que está acontecendo aqui, e, obviamente, que vai te cobrar. Você precisa fazer a sua parte, né? E é muito legal essa questão da embalagem amarela, que você citou antes assim, porque ele dá um retorno muito legal, que é assim, vamos imaginar o seguinte, isso nós pensamos lá atrás, nós, quando eu falo é o grupo, os secretários, pessoal que está delegado para a operacionalização nas cidades. Por mais que você tenha a campanha bonita, bota lá nos Instagrams, ou enfim, mídias sociais, imãzinho na geladeira, o que for, a verdade é que chegou segunda-feira de manhã, aí eu estou na minha casa, eu não me lembro se hoje é o dia da coleta seletiva. Eu olho para fora, para a rua, um monte de saco amarelo é hoje. Puf, te coloca lá. Sabe qual é a possibilidade de que quando passa o caminhão da coleta, coletar errado? Só se o motorista for daltônico, né? Porque antes, quando não tinha isso, colocava o saquinho e ficava brabo, porque daí passava o caminhão compactador e juntava tudo por engano e colocava junto. Hoje até pode acontecer, mas é muito raro, né? E aí é um circuito, você colocou a sua embalagem, recebe outra, aquele cuidado, por isso que isso lá é patrimônio público, ninguém pode botar a mão, não pode rasgar o saquinho, só tirar a latinha, que é sem vergonhice, porque daí quando chega lá, para quem está licenciado, cooperativa, montado direitinho, só passa o material com pouco valor, então não se mexe, está lá bem claro, é crime ambiental mexer nesse negócio, muito menos carregar o saco e roubar ainda, que acontece. Entendi, já vi acontecer. Então isso é furto, denunciem. Há um programa que é de todos nós, da população, que montamos, que organizamos e investimos dinheiro, que tem uma finalidade, começo, meio e fim. E lá na triagem, além do material quando sai, tem rastreabilidade para as indústrias com licenciamento ambiental, ou seja, a gente garante começo, meio e fim, e finalidade, aliás, né? Quando você simplesmente se permite alguém ali recolher e pegar a latinha, além de ser uma sem vergonhice, um oportunismo, eu vou lá negociar com a família para entregar para mim. Ok, não tem problema nenhum. Mas agora, entrou um saquinho amarelo, é patrimônio público. Se a gente se permitir, né? Assim, mas é só um, só dois. Comece a olhar se um, só dois faz aqui, você desconstrói um programa todo. Acho que isso aqui vale a pena chamar a atenção e não tem meio termo. Como diz, não existe nem meia gravidez, nem meio aborto, não dá para ter meio termo nisso. Ou é ou não é. E aqui é um patrimônio com clareza e rastreabilidade. Então, por quê? Porque daí você garante também a finalidade. Esses, normalmente, que acontecem, pegam esse material na espécie de furto, porque é patrimônio público, está lá escrito na embalagem,
né? Acabam vendendo aí para uma triagem meia clandestina, para uma outra que separa as coisinhas de mau valor, e o restante bota lá na frente no lixo para a prefeitura recolher depois, porque eles só vão se interessar por alumínio, PET e papelão, né? E o restante, que tem valor pequeno, empurra para frente. Lá na cooperativa, nós temos um índice de aproveitamento que tem que ser obrigatoriamente superior a 70%. Mesmo que caco de vidro custa 2 centavinhos só, não importa, tem que recuperar, né? Entra no pacote do bolo todo. E depois os outros 30% que sobra, materiais pequenininhos, tudo, vão ser triturados, uma parte já está sendo feita, e faz peças e tal, que já estamos produzindo e fazendo numa escala menor nesse momento, e vamos fazer em grande escala depois com os novos equipamentos também. Então, isso tudo é importante ser dito toda hora, e esse ano vai voltar a ter uma campanha muito forte, muito em breve as escolas voltando, ele deve estar lançando, vai ter uma campanha bem nova, bem legal, inclusive a equipe estava lá construindo, já saiu o nome, não vou falar ainda, porque soube agora do nome da nova campanha, mas Misturebas com certeza vai estar aí com a informação, não tem que chegar, é que a gente tem que validar com todos os novos gestores. Acredito aí que no final de fevereiro, aliás, vai ter agenda com os secretários de educação, depois no começo de março vai entrar uma campanha muito legal, bem diferente aí, nessa direção também. Então tem bastante coisa. E aí eu fui longe com a minha resposta, mas a tua pergunta. Mas eu achei interessante esse alerta, porque é comum a gente ver isso acontecer, assim, as pessoas Isso. abrindo o saquinho amarelo, tira o que interessa e tal. Então, ó, o alerta foi dado pelo Fernando, pela Cinve. É crime ambiental. Isso. Aquele saco amarelo entregue pela prefeitura é patrimônio público, Tá não escrito pode abrir e tirar. A pessoa que está fazendo isso está cometendo um crime e as pessoas podem e devem denunciar. Deve sim. Então, quer distribuir o teu material reciclável para uma outra pessoa, ok, antes de colocar no saco amarelo. Acho que é um alerta importante, sim, Fernando. E agora vai, então, na resposta, a unidade que vai receber uma modernização. Fico feliz com a propriedade que você falou, e é isso mesmo, não tem meio termo, não. E pode alguns até achar, coitadinho, não sei o quê. Coitadinho, me desculpe, não temos mais tempo para coitadinho, temos coisa para responsabilidade, que você vai criar um outro abacaxi. Se nós permitíssemos isso, seria mais ou menos como dizer o seguinte: na praça pública tem um balanço, eu não tenho em casa, eu vou lá pegar o balanço da praça pública e levar para casa. Ah, coitadinho, não temos mais isso, né? Não temos mais tempo para essas bobagens todas assim. É uma situação que precisa, temos assistência social, temos outros encaminhamentos. Isso aqui é oportunismo. É sem vergonhice, porque você vai se aproveitar de um trabalho todo para ir pegar ainda só o filezinho mignon. E o que é patrimônio público é dinheiro de todos nós. Então, quem não é para individualizar. Quem tem que cuidar somos todos, né? Eu, quando ando ali no Parque Central, no Jardim Botânico, eu vejo assim... Eu acho que a gente tem que estimular esse olhar do cuidado, né? Isso. Quando eu olho, meu Deus, é uma grade que está quebrado, que alguém tirou ali o negócio do basquete, quebrou. Você já fica meio assim, incomodado, porque assim, é nosso também, é de todos nós. Se a gente se permite, imagina as flores da praça, eu gostei da flor, eu vou levar para casa. Não, gente, não sei se eu falo, eu vou falar porque eu acho que minha mãe não vai ver o podcast, mas eu passeando com a minha mãe no Jardim Botânico, ela, meu Deus, que planta linda, não sei o que. Ai, Paty, será que não pode só pegar uma muda? Eu falei, não, é claro que não. Isso é público, isso é patrimônio público, mas é uma mudinha, não pode tirar uma mudinha do Jardim Botânico. Não tem meio aborto nem meia gravidez, né? Eu dei um esporro na minha mãe. Bom, voltando à tua pergunta originária, então, porque eu acho que era prudente essas falas também, uma coisa puxa a outra. Sim, então agora nós vivemos aquele momento de implantação, rodou, já faz 5, 6 anos agora que está em funcionamento, né? E essa unidade também, os equipamentos vão sucateando. E a gente tinha uma demanda, no final do ano passado, nós procuramos a deputada Ana Paula, que capitaneou esse projeto, cadastramos junto ao PAC Resíduos no final do ano e fomos contemplados com recurso aí de quase 4 milhões, 3.750, para a implantação de uma nova central de triagem, para que vai ser instalada em substituição à existente de hoje. Só que essa é uma etapa agora que ainda vai para a Caixa Econômica fazer adequação, apesar que vai ser mais rápido, porque é só equipamento específico para essa finalidade que já é mais conhecida. E ato seguinte, depois a gente licita, implanta, enfim, é uma coisa para lá para o segundo semestre, até liberar o recurso e tudo, mas já está garantido esse recurso e que vai, inclusive, mecanizar melhor, automatizar, vai ter uma parte de rasgador de saco automatizado, que hoje é na mão, vai ter mais moderno, vai ter a prático. parte de separação de metais com ímãs e tal, que ajuda a dar eficientização, vai ter outra parte de trituração de vidros, enfim, é um material muito mais moderno para dar mais ainda a garantia de aproveitamento de alguns materiais que, às vezes, manualmente você não conseguia selecionar. A gente quer agradecer também a deputada aí por essa causa, que abraçou e fez acontecer, e é uma realidade já
empenhada, né? Materializada, ainda falta o tempo de aprovação só do projeto e licitação. Então, isso é um fato aí de eficientização já da central. Fernando, eu queria aproveitar esse momento, porque eu fico sempre pensando assim, se eu tenho alguma dúvida, eu imagino que mais gente também tenha, então acho que é justo fazer todas as perguntas, ainda mais como eu não sou daqui. E eu conheci a Sinvi numa situação da entrega de um selo, né, de produto de origem animal ali no Sítio Isso. Galo, aliás, queijo maravilhoso. Uhum. E aí, quando eu fui dar uma pesquisada no que era a Sinvi para escrever a matéria, que eu fui descobrir um pouquinho da história, né? Hoje são 14 municípios, mas começou lá atrás, em 1998. E existe uma área de atuação enorme, que eu não sei se as pessoas sabem o quanto que a Sinvi tem essa atuação. Não é só na área ambiental, né? A gente tem turismo, até assistência social, é isso, Fernando? Isso. O Sinvi tem uma caminhada que está crescendo geometricamente e também horizontalmente, planificando serviços. Basicamente, é importante entender o que é um consórcio público. Ele é uma autarquia intermunicipal. Talvez na cabeça fica mais fácil entender quem é de Timbó, que entende o que é o SAMAI. O SAMAI é uma autarquia do município de Timbó, não é uma coisa fora do município. Sim, pertence ao município. Pertence à prefeitura, né, que ela tem uma autarquia própria para especificamente lidar com água, esgoto, resíduos sólidos. Ponto. Fazendo concessão não importa, mas ela tem a titularidade do município. Nós somos uma autarquia dos 14 municípios, intermunicipal daí, só que para todo e qualquer serviço que 2 ou mais prefeituras têm interesse. Então, tudo aquilo que uma prefeitura executa, ela pode executar de forma compartilhada em algumas coisas. Então, resíduo sólido, desde o serviço de coleta, transbordo, transporte, operação, aterro, que já falamos, tudo isso aí. Na área ambiental, todo o licenciamento ambiental das empresas, há 8 anos, aliás, foi pioneiro no país a criação do licenciamento ambiental compartilhado. Então, nós fazemos para os 14 municípios, mais um conveniado, são 15, o serviço de licenciamento ambiental já há 8 anos, que é o que ia para o IMA, para a antiga Fátima, etc. Hoje os municípios fazem, então a Prefeitura de Timbó licencia todas as suas empresas, praticamente todas, até o nível 3, e a equipe meio de análise é compartilhada para otimizar custos. Rio do César, a mesma coisa, doutor Pedrinho. Então, esse serviço é uma realidade consolidada. Paralelo a isso, nós temos serviço de acolhimento de casas, né, de crianças, institucional, tal, que é alta complexidade, que é uma ação do município que usaram o CNPJ do Sinvi e interessaram. Nesse caso, são só 4 municípios da comarca, em vez de não tinha como fazer uma casa para cada um, usaram o CNPJ do Sim para alugar a casa, contratar a equipe, colocar, já está funcionando há 6 anos, acabei de ter uma reunião com as assistentes sociais agora, inclusive, antes de vir para cá. Aí tem serviços de inspeção municipal, que é um programa novo, consorciado. Ano passado, assinamos um convênio com o Ministério da Agricultura e já vamos conseguir levar o nível do selo do CISB, que é selo nacional, que aí vai permitir porque assim, o serviço municipal te dá um selo para vender dentro do município. Sim. Nesse momento, o selo regional vai te potencializar vender dentro de todo o comércio dos nossos 14 municípios. E com o CISB vai oportunizar vender em qualquer lugar do Brasil. Sim. Mas para isso há um tempo de validação, 6 empresas se cadastraram do ramo e nós vamos estar acompanhando juntos essa formatação. Então, aí é produtos de origem animal, derivados de ovos, leite, abelha, né, mel, enfim, suíno, cultura, embutidos, e tem um mundo de coisas. Então, esse é um programa que começou ano passado. Ano passado foi uma fase mais de normatização em todas as prefeituras, aprovar nas câmaras, fazer isso aqui. E esse é um ano de implementação efetivamente. Mas, assim, já na fase final do ano, algumas coisas aconteceram, como o selo saindo lá. E o que é isso? É segurança alimentar. Sim. Nós estamos atestando, os municípios estão atestando que o que a pessoa está produzindo pode comer, que tem segurança, não vai te dar problema. Né? Seja derivado, por exemplo, queijo, queijinho, manteiga, tantas outras coisas aí que são pequenos produtores, especialmente esse a gente está olhando, que às vezes não tinha certificação, aí não consegue vender na pousada, no hotel do turista, porque não dá, porque se der problema eles não vão pegar. Isso que eu ia falar, uma segurança para os dois lados, para quem está consumindo e para quem está vendendo. E está oportunizando negócio. Infelizmente, o pequenininho às vezes tem resistência de vir, Sim. porque ele precisa abrir o olho dele um pouco mais e trazer isso no universo de negócio. E a oportunidade que no futuro vai poder vender para merenda escolar, vai poder vender para toda a cadeia trade turístico, vai poder vender para o supermercado, vender quem for, e ele vai poder pensar em crescer. E não podemos perder esse produto caseiro, original e tudo que faz parte da nossa cultura, né? Dos alemães, dos italianos, dos poloneses, seja o que for, ou mesmo outros produtores que não têm uma ligação de etnia, como é que é cultural tão marcada como é na nossa região, mas é do pequeno produtor, indiferente disso, né? Então é esse produto. E foi para não se perder ou tentar qualificar isso que aconteceu.
Aí nós podemos ir para obras de infraestrutura, de toda a área de iluminação pública que for, para questões de concessões de água, esgoto, iluminação pública, que o SINV é o meio para fazer as parcerias, né? Foi exitosa, por exemplo, em Pomerode, está e começou aqui em Timbó, né? A concessão de água e esgoto, e assim tantas outras coisas. Se eu for te citar, eu nem lembro tudo, que todo dia vem coisa ali, sabe? Aí vem lá para a questão de castração animal, que estava começando o trabalho, depois a gente passou isso lá para outro consórcio. É uma união que fez a força, não é isso, assim, ó, e isso é interessante, eu fiquei com essa dúvida, assim, se tinha que ser no... Gente, sabe o que eu acabei de perceber? Que eu tô com 2 negocinhos colados, Isso. que a minha filha colou. Olha só que gracinha. Então, agora desanimei. Tá eu passei a mão aqui, Fábio, eu tô com uns brilhinhos, gente. É moda, tá? Minha bonito, filha, Júlia. certo. Obrigada, Júlia. Tem 7 anos. Mamãe Então, saiu de casa arrumada. Mas eu fico feliz, assim, porque eu achava que era... Não, tem que ter os 14 envolvidos em determinado projeto. De repente, é uma atividade que 3 dos 14... Na verdade, nós temos ações que têm 19 municípios. Porque tem municípios que não são do consórcio, mas se interessaram em determinado serviço. Eu quero o serviço de coleta lá na minha cidade. Nós temos, por exemplo, Ibirama, Ituporanga, Guaramirim, Corupá, que nem são do consórcio, mas conveniaram serviços ou adotaram o programa Vale Reciclar. Lá em Bombinhas, o prefeito veio ano passado, se for ver em Bombinhas, tem um saquinho amarelo em Bombinhas. Ele não faz parte do consórcio, mas ele adotou a mesma ideia e foi lá implantar. E é legal quando a gente começa a ecoar boas notícias. Ontem estava Joaçaba lá, todos os prefeitos de Joaçaba, de Erval do Oeste, etc., amanhã toda conosco. Ontem estava a prefeitura toda, prefeito e tal, e de rodeio, mas aí são os novos que estão vindo. Ontem à tarde estava Luiz Alves, prefeito, vice, grupo todo político. Volta e meia recebe outros consórcios. Vamos receber a Associação Inca, lá do Peru, de Cusco. Estivemos lá com eles ano passado a convite e vão estar conosco agora em março. Ou seja, a gente está ecoando muita coisa aí até para o mundo todo, sabe? Fantástico, Fernando. Eu acho que a gente podia encerrar falando da visitação no Parque Girassol, porque a gente está falando de todo esse processo e ele é aberto à visitação, né? Eu acho que é interessante que a pessoa pode ir lá ver, pode conhecer, como é que funciona? Mais ou menos, porque assim, o foco das visitações ele está nas escolas, alunos e guiados, porque você vai para as unidades de operação, então é um circuito de 2 horas. Então, como se faz isso? Entra no site do Parque Girassol, cadastra a escola, o grupo, o escoteiro, seja o que for, porque é uma visita com os educadores acompanhando, que vai visitar todas as áreas de processamento também, fazer as trilhas. Mas eu quero ir com a minha família, não sei o quê, eu gostaria, tenho só eu, a mulher, o filho, queria ir. Então, nos sábados de manhã, você entra lá, se cadastra, no momento que fechou uma turma, no sábado de manhã, daí tem essas visitas guiadas que pode ser. Então, para particulares, digamos assim, não dentro de um grupo, é formado grupos e isso acontece aos sábados de manhã. Então, é só se fazer o cadastramento. E eu queria falar de um serviço também que é importante, e temos um outro convênio aqui para ser assinado aí na segunda-feira, que ele está focado na questão de um planejamento que vem há 2 anos acontecendo junto aos setores de planejamento das prefeituras, desenvolvimento urbano, que foi uma construção pensando num plano de gestão ambiental urbana, que hoje foi elevado a um plano de gestão climática. E tem um fato novo nessa história, né? Basicamente, eu vou ser rápido aqui. O que se fez nesses 2 anos? Se mapeou 5 áreas que nós temos problemas bem crônicos aqui na nossa região. Primeiro, drenagem e macrodrenagem. Vivemos sofrendo problemas de enxurradas, alagamentos, né? Qualquer canto de uma chuva mais forte. Qual é o dimensionamento dessas drenagens, tubulações, assim por diante. A maioria não tem um histórico documentado, tem isso mal na cabeça lá do colocador do tubo há 20 anos atrás. E outras áreas, às vezes não é só a drenagem, mas a questão de mitigadores de água, praças que quando você fizer faz o fundo falso para que quando naquela região a água vem com força, ela se aloja, depois ela sai com calma. Tem um monte de alternativas de solução para mitigar impactos e eles se aplicam conforme a bacia e a região. Então, um estudo complexo. Depois, a outra área de drenagem e macrodrenagem foi construções sustentáveis, outra foi sobre mobilidade urbana, a outra área foi sobre a questão de escorregamentos em costas, defesa civil, que é uma coisa que a gente recorrentemente também sofre, e a quinta sobre a arborização urbana. Então, foram 5 pautas eleitas e trabalhadas por 2 anos. Aí chegou um momento que a gente agora precisa de dinheiro para botar isso em ordem, para contratar esses projetos, esse georreferenciamento, essas coisas todas, a gente precisa financiamento. Daí, fiz uma missão à procura do João Paulo Kleinman, que é o presidente do BRDE,
E o João Paulo, aí que ele deu a sugestão, inclusive, vamos trabalhar isso como gestão climática para levar um padrão internacional, que é o que se fala lá fora. E eu conheço um instituto que desenvolve projetos preparados para buscar fundos internacionais, aí dentro de uma política, de uma técnica de reconhecimento internacional. Opa, estamos dentro. Aqui no Brasil, duas cidades só tinham feito isso, que é a cidade de Salvador e a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós fomos conhecer o trabalho. Em cima desse trabalho, desenvolvemos uma proposta que, pela primeira vez, ela é de vários municípios como região. Porque até então, só cidades com mais de 3 ou 4 milhões de habitantes que eram contemplados para fundos internacionais. Então, ficava difícil a gente, enquanto cidade pequena aqui, conseguir. O que a gente fez? Uniu o SINV com o ANV, juntou Blumenau, Brusque e todos, somados juntos, chegamos a 1.300.000 habitantes, conseguimos nos habilitar, e aí o BRDE entrou com patrocínio a fundo perdido de quase 3 milhões, foi assinado o convênio em dezembro, e agora, segunda-feira, teremos a assinatura já da ordem de serviço, ANV, SINV, vai estar o presidente da ANV, o presidente do SINV, os prefeitos, convidados também, e o presidente do Instituto ICLEI, para assinar já a ordem de serviço da contratação do serviço, para deixar agora efetivamente um projeto execuível de captação de recursos, da primeira vertente, que é a drenagem e macrodrenagem. Que basta ver as chuvas em Rodeio esses dias, em Ascoa esses dias, e estamos sujeitos a qualquer instante, daqui a pouco uma tromba de água em qualquer um, e quais são os efeitos para mitigar isso? Então, isso é uma assinatura muito boa, porque a gente planifica um projeto execuível e que depois vai ser normatizado, que toda e qualquer ação que se faça, vai trocar uma drenagem, tem que seguir um padrão com especialidade e captar recursos. Então, é também um ato bem importante e acontece na próxima segunda, às 14h30, na sede do SINF. Nós estamos ansiosos para efetivamente começar a materializar mais esse projeto aí que afeta todo mundo, né? Afeta todos nós. Fantástico. Ainda bem que você lembrou, Fernando, porque eu já ia encerrar com a visita ao Parque Girassol, porque é tanta informação que eu recebi aqui hoje, que eu não sei nem quantas matérias eu posso escrever a partir disso. Agora, é interessante você ver, foram 2 anos, então, estudando nesses 5 eixos e agora já sendo captado esse primeiro recurso, quase 3 milhões de reais, para atuar nesse primeiro eixo, que é em relação à drenagem. E sabe, Patrícia, é importante dizer assim, não é o SINV, são os secretários e gestores das prefeituras, o SINV é um meio para, ele provoca, ele traz. Nesse ato, por exemplo, a nossa gestora Sandra capitaneou todo o grupo, junto com a turma do licenciamento ambiental, os gestores das prefeituras. Então, foi um trabalho bem significativo, envolveu energia, profissionais habilitados, técnicos, mas chega até um ponto, daqui para frente você precisa instrumentar isso. Então, vamos dar um exemplo, Defesa Civil. Várias prefeituras fizeram seus levantamentos de cotas. Uma contratou uma empresa que tem uma metodologia, outra contratou outra contratou outra. Aí nós chegamos a um ponto, falando de Defesa Civil regional, o que é 7 metros em Rio do César, 7 metros em Rodeio, 7 metros em Timbó? São plataformas que não se comunicam. O que a gente quer? Ato seguinte, ter um processo único de rastreabilidade de tudo isso, que você, em tempo real, tem um controle regional, seguro, confiável, e aí são 7h22. Está claro que é 7h22. Né? Então, a partir de tal, você toma tal ação. Hoje, meio que ainda cada município toma as suas ações, até se conversam, mas não existe uma única plataforma. É esse nível que nós estamos tratando agora como vale, como região, porque a gente é interdependente, se impacta, de nada adianta aqui Timbó fazer um tratamento de saneamento legal, se Rio do César não fizer, que é o mesmo rio. Eu ia falar isso, nós estamos interligados, não adianta, a gente tem que agir em conjunto. Exato, então é esse olhar que sai da miopia, mas que já vem acontecendo isso agora, já, especialmente os últimos 7, 8, 10 anos, para um olhar holístico, mais amplo, regional, que a gente trabalha. E contratações de projetos e sistemas dessa monta, o município sozinho teria dificuldade, e o SINV é um instrumento meio executivo em nome dos municípios, né, com a titularidade dos gestores e dos prefeitos, para executar. Nós somos executivos. A gente, às vezes, provoca, né, para trazer na direção. E o outro legal, mas fica para uma outra pauta, vai ser sobre mobilidade urbana. Esse ano vai ser lançado, se der certo, um programa de mobilidade fantástico. Fala. Deixa para frente, senão vamos... deixa para um outro momento. Senão o Fábio me mata também com o tempo, né, Fábio? Pronto. Fernando, obrigada, então, pela entrevista, pela participação no MistoCast. Gostei muito de conhecer, saber um pouco mais e quantos projetos. Quero ir lá no Parque Girassol, quero fazer uma reportagem lá. E é isso, gente. Então, siga o SINV também nas redes sociais, acompanhe o trabalho ali do consórcio, siga, claro, o MistoCast e faça a sua parte, ok? Tchau. Pronto.